Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Senhor, tudo está em vosso poder e ninguém pode resistir à vossa vontade. Vós fizestes todas as coisas, o céu, a terra e tudo o que eles contêm. Sois o Deus do universo. Livro de Esther, capítulo 1, versículos 9.10 seguinte. A comunidade cristã está sujeita a desavenças entre seus membros. Isso a gente vai ver hoje na primeira leitura, quando a gente vai ver a situação muito curiosa que Paulo vai relatar, onde eles vão entrar buscando um acordo. Paulo, Cefas, Tiago e João, que parecia entrar num momento de desavença. Mas Paulo vai ser bem coerente e a gente vai entender o sentido do que eu estou falando aqui. Importante é ver que, segundo o que se explica, devemos viver segundo o Espírito. Viver segundo o Espírito, não segundo a carne. Buscando a unidade, buscando a relação com Cristo, o diálogo respeitoso entre os irmãos. Isso faz com que vivamos uma vida correta, nessa correção fraterna, como Paulo vai exortar hoje na primeira leitura. E com esse espírito de acolhimento a Jesus Eucarístico, façamos nosso ato de amor a Deus. Peçamos a Deus que faça brotar em nossos corações o verdadeiro amor, amor igual ao seu amor por nós, que possamos ter o amor verdadeiro de Deus guardado em nossos corações. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E diante de Deus vamos pedir perdão. O que eu errei, o que preciso melhorar. Peçamos perdão a Deus. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículos de 1 a 2.7 a 14. Irmãos, 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação.
expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos. O que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse eu correndo em vão ou tivesse corrido em vão. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos foi confiada a mim, como a Pedro foi confiada a evangelização dos judeus. De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou-me também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles iriam aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres. Isso procurei fazer sempre com toda a solicitude. Mas quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois ele merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns da comunidade de Tiago, ele tomava refeição com os gentios. Mas depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e afastar-se por medo dos circuncidados. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todos: se tu, que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 116. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Reze comigo. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Povos todos, festejai-o. Reze comigo. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Reze comigo. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. A comunidade cristã, como nós vimos na primeira leitura, está sujeita a desavenças entre seus membros, como aconteceu até entre Paulo e Cefas, que é Pedro. Importante é a gente observar que viver segundo o Evangelho, segundo o Espírito, significa buscar a unidade de filhos e filhas
mediante esse diálogo respeitoso, que muitas vezes sugere até uma correção fraterna, como aconteceu com Paulo em relação a Pedro, que nós vamos ver na primeira leitura. A leitura da carta de São Paulo aos Gálatas 2, pulando de 1 até o 14 aí, vai apresentar Paulo contando sua experiência missionária de pregador entre os pagãos, especialmente o que fez em particular os líderes da igreja. Paulo, ele trabalhou muito em catequizar, em levar o conhecimento do evangelho aos povos pagãos. E Paulo vai mostrar que a sua missão foi confiada em levar a evangelização aos pagãos, como a Pedro também foi confiada a missão de evangelizar os judeus. E nós estamos no mesmo missionário. Tão bom nós destacarmos isso aqui, que Paulo está falando. Todos nós temos uma missão de levarmos o evangelho. De fato, como Paulo vai dizer, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou-me a mim também para o apostolado entre os pagãos. Paulo, ele até reconhece que Tiago, Cefas e João eram considerados as colunas da igreja, e tem gente que diz que não. Está aqui Paulo reconhecendo que Paulo, Cefas e João eram considerados as colunas da igreja. Cefas aqui é Pedro, o primeiro Papa, inclusive. E que estes ajudaram a ele, Paulo, que deram a mão a ele, como sinal de comunhão recíproca. Paulo e Barnabé estariam indo em direção aos pagãos, enquanto Tiago, Cefas e João em direção aos judeus, e a missão ali era dura, árdua. Mas vai aparecer aqui uma situação que Paulo vai dizer: o que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres. Muito interessante isso. Lembrássemos dos pobres. Isso é missão. E a gente vê que o evangelho de fato foi feito, Jesus Cristo anunciou para que nós assumíssemos uma missão para com os pobres. E Paulo diz, e isso procurei fazer sempre com toda a solicitude, ou seja, com muita precisão. Eu devo me perguntar, tenho assumido a minha missão em relação aos pobres com essa solicitude que Paulo fez, que Paulo justamente concretizou na sua missão? Ou sou mais um desses missionários para mim mesmo, que buscam meus próprios interesses? Mas Paulo vai também contar a experiência de que quando Cefas, que é Pedro, aquele que foi aquele discípulo que Jesus tinha bem próximo, Pedro chegou a Antioquia e Paulo vai se opor-se a ele abertamente. E Paulo diz porque ele merecia a censura. Com efeito, antes que chegasse algum da comunidade de Tiago, ele tomava refeição com os gentios. Veja aí, Pedro mostrando-se de duas caras. Mas depois que eles chegaram, Cefas começou a negar-se a tomar refeição por medo dos circuncidados. Tenhamos cuidado do espírito de dualismo, de duas caras. Talvez Paulo esperasse, visto que Jesus escolheu Pedro como seu sucessor, Paulo esperasse que Pedro fosse uma pessoa santa 100%. Não. Jesus escolheu um dentre eles que não tivesse essa visão de ser santo necessariamente para servir Jesus, para seguir Jesus, mas que tivesse essa capacidade que Pedro tinha, porque Pedro parece-me ali diante de uma situação em que para os judeus ele demonstrava uma coisa e para os pagãos outra. E Paulo vai se queixar disso.
que ele estava fazendo estava errado, e os demais judeus acompanharam nessa dissimulação, ou seja, nessa representação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Parece-me que Paulo tem um espírito muito sincero. Por isso Jesus escolheu. Paulo não admite dualismo. Paulo não permite a hipocrisia. Se você é de um jeito, pela frente e por trás tem que ser também. Paulo estava cobrando mais ou menos isso de Pedro. E por isso que ele vai dizer, quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Pedro, que é Cefas, diante de todos, se tu que és judeu, vive como pagãos e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeu? Foi uma vergonha para Pedro isso. Ele passou uma vergonha porque Paulo vai cobrar isso dele diante de todos. Parece-me que Paulo ali, ele está com o espírito abrasador de Cristo. Porque Cristo também cobrou de Pedro, muitas vezes, tu me amas mesmo. E agora Paulo está dizendo para Pedro, confirma o que tu disse para Jesus. Ou seja, tenha um compromisso com a verdade que Jesus ensinou. Ser verdadeiro. Isso Jesus exige de nós também. Que abracemos esse espírito da verdade e nos afastemos da hipocrisia. No Salmo responsorial, Salmo 116, nós cantamos: Ide por todo o mundo e a todos pregar o Evangelho. E nesse mês missionário, somos convidados a pregar o Evangelho e a vivenciar o Evangelho primeiramente. Sermos como cristãos e não como pagãos. E no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo de 1 a 4, Jesus estava rezando num certo lugar, quando terminou, um de seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Certamente esse discípulo que pediu isso não foi João, porque João foi um discípulo de João Batista. E ele não pediria, porque como ele pediu aqui nesse sentido, como João ensinou os seus discípulos, senão ele dizia como João nos ensinou. Mas o importante é que essa pessoa, esse discípulo, que a gente não sabe quem foi, que pediu isso para Jesus, viu que Jesus rezava tão bonito, percebeu isso. Percebeu que Jesus rezava de uma forma tão profunda que parecia estar vendo a Deus. Por isso ele vai dizer, ensina-nos a rezar como tu estás rezando. E Jesus disse, quando rezardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos a cada dia o pão de que precisamos, perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. E devemos lembrar essas palavras que Jesus ensinou no Pai Nosso. Toda vez que lembrarmos de rezar no Pai Nosso, lembrar que nós precisamos justamente de seguir esse módulo da oração que Jesus nos ensinou. Primeiramente, de agradecer a Deus. Primeiramente, de reverenciar a Deus como santificado seja o teu nome. Amar a Deus no seu nome. Amar a Deus na sua palavra. De sentir no coração aquilo que nós falamos para Deus. Falar de uma forma que transmita o amor para com Deus. Como Jesus fazia. Jesus rezava com amor e transmitia amor. Jesus transmite na oração do Pai Nosso o conteúdo fundamental de toda oração cristã e nela aprendemos que devemos pôr em prática o Evangelho na oração do Pai Nosso, perdoando, pedindo perdão e perdoando aqueles que nos ofenderam. Devemos pôr em prática a oração que busca não os nossos interesses. Quando a gente diz,
queria aprender a rezar. A gente pensa muitas vezes na oração que a gente quer alcançar alguma graça. A oração que Jesus nos mostrou é essa experiência com Deus, de que a vontade dele se faça realizar em nossa vida. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Os pedidos nessa oração revelam a relação divina com o ser humano. Trata-se de uma oração que mostra a relação do pai para com os filhos. Portanto, somos irmãos uns dos outros. E a comunidade, ela é assim reconciliada por esse modo de rezar, porque o perdão deve morar no nosso coração. O reino é a nossa súplica. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. O reino é a felicidade oferecida por Deus a nós. Ele nos permite experimentar o reino desde agora e se planificará na eternidade. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma. E que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. Quem reza se salva. Já rezou o rosário hoje? Vou deixar o link do Rosário da Chama de Amor do Imaculado do Coração de Maria. Cada Ave Maria assim rezada tem o poder de cegar no maligno. Cada 3 Ave Marias tem o poder de libertar uma alma do purgatório. E nós vamos apagar o fogo do ódio com o fogo do amor. São 3 promessas maravilhosas de Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo a Elizabeth Kilderman na Hungria em 1961. Portanto, vamos rezar, vamos obedecer às aparições de Nossa Senhora, que vamos nos dar muito bem. Portanto, cegando o maligno é mais fácil de derrotar nosso inimigo, não é verdade? Vamos cegar o maligno e derrotá-lo facilmente. E obrigado por sua preciosa participação. Já deixou o seu like aqui embaixo? É importante cada like que você deixa para deixar bem recomendado nosso vídeo. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação, pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade. Rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.
Música